E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe. E hoje, galera, Mitsubishi Outlander Sport, né? O primeiro carro aí do canal que não é um Ford, né? Vou contar todos os detalhes desse carro aqui, da parte interna, né? A parte externa já foi mostrada, tá no meu outro vídeo. Vou deixar o link aí na descrição para você assistir, tá? E aqui eu vou mostrar como que é a experiência de quem conhece os Fords, né? Quem tá, por exemplo, a fim de comprar um Mitsubishi ASX ou Outlander Sport e vende um Ford, né? Vamos ver como que é a visão de quem está acostumado só com Ford e mostrar características como porta-malas, espaço interno, tá? Tecnologias. Mas antes disso, peço para que você se inscreva no canal e também dê um like aí, caso você goste desse vídeo, e compartilhe com seu amigo aí ou amiga que queira dar uma olhada nesse carro aqui, que é bem interessante, tá? Siga-me lá no Instagram também, tem sempre aqueles videozinhos curtos, né, os Reels ou Stories também sobre os carros que estão pousando aqui no canal, né? Então lá você fica sabendo, às vezes antecipadamente mesmo, de sair o vídeo aqui no YouTube, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, galera, Mitsubishi Outlander Sport, basicamente um ASX renovado, né, com alguns detalhes a mais. A dianteira é totalmente diferente, a traseira também um pouco diferente, né, do que a gente conhece sobre o ASX. Mas o corpo do carro, a estrutura em si é a mesma do ASX, tá? O painel é bem similar, muda alguns detalhezinhos mesmo, pouca coisa. Mas vamos lá, começamos aqui pela questão do acabamento, tá? Depois a gente vem aqui pro painel de comando, né, ou painel de instrumentos, e pro volante. Depois a gente pega o console aqui e vai descendo, daí a gente sobe aqui para lâmpada de teto e para os bancos daí, ok? Então vamos lá. Bom, para quem tá vindo num Ford, né, ou para quem tá acostumado aí com Ford, o Outlander Sport ou a questão da Mitsubishi mesmo, a tradição aqui da Mitsubishi nesse carro é um carro um pouco mais seco, tá? Essa é a primeira impressão que a gente tem quando entra num Outlander Sport, né? Por quê? O acabamento é soft touch, mas ele é um soft touch bem mais reforçado, tá? Ele é bem mais duro, quero dizer, né? Não é tão assim macio, ok? E isso não é ruim, tá? Isso, nesse caso aqui, pelo menos, apresenta uma certa robustez, né? Então o carro aparenta ser forte. Tanto que a Mitsubishi é bem famosa aí pelos ralis, né? E também pela robustez de seus carros, tá? Então aqui na Outlander Sport não vai ser diferente, tá? Então aqui, ó, a gente percebe um soft touch, ó, que ele é bem duro, tá? Ele é um soft touch que quase que não é soft touch, né? No primeiro toque você às vezes acha que é meio que plástico, mas aí você sente aqui, você compara com as portas traseiras, que são de plástico mesmo, tá? E você já sente que é um soft touch, tá? Aqui no painel, ó, aqui é plástico duro, mas aqui tem um detalhezinho soft touch e aqui também já começa esse detalhe que vai até lá, tá? Tudo soft touch ali, mas aqui em cima tudo plástico duro, beleza? Aqui nas portas a gente tem esse detalhe cromado aqui, né? Temos a maçaneta cromada também, que eu acho que é indispensável, tá? Aqui já é plástico, né? Plástico também, mas o plástico texturizado, né? Onde você toca. E aqui couro. Descendo aqui a gente tem um porta-copos, né? Mais um porta-treco e também aqui uma caixinha de som da JBL, tá, pessoal? Então esse carro aqui acompanha som JBL. Já aproveitando aqui na porta, a gente tem retrovisores elétricos com o rebatimento elétrico dos retrovisores, tá? Então, ó, clico nesse botãozinho, ele rebate os retrovisores. E ele rebate quando você fecha o carro ou quando você abre, ele também abre para você, certo? Beleza. Então aqui a gente tem 4 vidros elétricos, logicamente, nesse carro, né? Só que apenas um deles, originalmente de fábrica, é One Touch, tá? Então isso quer dizer que um deles só vai abrir completamente ou fechar completamente com um toque, tá? Aqui a gente tem a trava para os vidros traseiros, né? Na verdade, nesse carro é uma característica interessante. Ele trava os vidros traseiros e o do passageiro, tá? Isso eu vou confessar para vocês que eu não curti muito e também não entendi, né? Porque geralmente a gente trava os vidros para as crianças que vão lá atrás, né? E daí o passageiro também fica sem a mobilidade ali do vidro. Então essa eu realmente não entendi muito bem o porquê da Mitsubishi ter feito isso, tá? Aqui a gente tem também destrava e trava das portas. Esse carro tem um pontinho chatinho, né?
que é configurável via scanner, né? Eu vou até tentar fazer isso, mas um ponto chato que é a destrava das portas, tá? Ele não destrava as portas automaticamente quando você desliga o carro, né? E daí a pessoa que vai sair da porta, ela tem que destravar aqui manualmente, tá? Para daí poder abrir a porta, senão a porta vai ficar trancada. Ok, é frescura, né? É só uma questão de hábito, mas eu acho que nesse valor já tinha que vir com essa questão, né? Então, de acabamento, e aqui as funções da porta são essas, tá? Temos aqui também um tweeter, né? Aqui mais para a direita, a gente tem a regulagem de altura do facho do farol, né? Aqui a gente tem também para desativar o controle de tração, né? E aqui a gente tem para desativar também o sensor de estacionamento traseiro. Esse carro só conta com o sensor de estacionamento traseiro, tá? Então, na hora que você está dando ré, você tem a opção de desativar esse sensor. Aqui a gente tem o botãozinho para mexer aqui nas informações do computador de bordo. Então, pessoal, aqui você já percebe que o carro realmente é bem bruto, né? Vamos dizer assim. É um carro mais que não tem tantos frufrus, né? Ele é um carro mais objetivo, mais assim funcional mesmo, tá? Não tem tantos frufrus quanto, por exemplo, você acha aí no HR-V Touring, né? Ou em outros modelos aí nessa faixa de preço mais ou menos, tá? Vou colocar o preço aí para vocês na tela. Essa aqui é uma versão Black Edition, então uma versão bem limitada, tá? A 100 unidades apenas no Brasil inteiro. Então essa aqui é uma das 100 unidades e a gente está tendo a oportunidade de gravar aí para vocês, né? E essa em particular é uma versão 4x2, tá? O proprietário não utiliza o 4x4, então vai utilizar só na cidade mesmo, tranquilamente. Então não precisou ser da versão 4x4, mas em questão de acessórios não muda absolutamente nada, o que muda mesmo é a tração, tá? Beleza? Então aqui a gente tem todos os comandos do computador de bordo, né? Podia ser na aleta aqui, mas que nem eu falei, é um carro bem bruto, vamos dizer assim, né? Aqui a gente tem também a regulagem de brilho do painel, tá? Ali a gente tem o botão Start Stop, que é um dos recursos desse carro, né? Falar em Start Stop, a chave dele tá aqui, né? Uma chave bem conservadora, mas bonita, imponente, né? E aqui a gente tem então a destrava, trava, e faltou aqui um botãozinho de abertura do porta-malas ou do pânico, né? Que quando você aperta ele faz a buzina, mas essa chave infelizmente não tem, tá? Aqui a gente desbloqueia a parte da chave para você ter acesso ao carro, caso acabe a bateria. Mas voltando aqui para a coluna de direção, né? A gente tem aqui a seta, né? Normalmente, farol automático, tá? São faróis full LED lá na frente, exceto a seta, né? Então não chega a ser full LED, mas a seta, enfim, é halógena, tá? Apesar de que a seta fica na parte inferior do para-choque, não fica junto ao farol, então dá pra gente falar que é um farol full LED, beleza? Aqui, pessoal, a gente tem também o farol de neblina dianteiro e traseiro, ok? Vou ligar o carro aqui para vocês para poder mostrar melhor algumas funções, tá? Olha lá, Black Edition, né? Ok, pessoal. Vendo aqui, a gente tem esse belíssimo cluster que conta com uma telinha pequena, né? Para o preço do carro, novamente, é uma tela relativamente pequena, tá? Mais colorida, né? Então esse é um ponto bom. Porém, infelizmente, esse carro sendo produzido no Brasil em catalão, né? A Mitsubishi não cuidou da parte de trocar o idioma, né? Então a gente tem tudo aqui em inglês, tá? Tem outros idiomas, como espanhol, por exemplo, mas o inglês fica mais acessível, né? Enfim, a gente tem trips aqui, né? Que são aqueles trajetos, aqueles percursos que a gente pode fazer, tá? Aqui a gente tem um aviso de manutenção, né? Então isso eu achei bem legal, que ele te avisa ali, ó, com base na tua quilometragem, quantos quilômetros faltam para a próxima revisão, né? Ou qual o período, quanto tempo falta, né? Ok? A gente tem aqui também a autonomia, né? E o consumo instantâneo que fica aqui embaixo. Aqui a gente tem o consumo médio, velocidade média e aqui o menu de configurações, tá? Para você selecionar, você só segura aqui. E aí você tem algumas configurações bem interessantes aqui. Como, por exemplo, aqui a unidade de medida do consumo, temperatura, né? A unidade da temperatura que você quer utilizar, né? No caso aqui já está certo para o Brasil. E como vou mostrar aqui para vocês, ó, não temos português, tá?
Fiquei bem decepcionado com isso, porque realmente o carro é produzido no Brasil e não tem o idioma brasileiro, né? Mas tudo bem. Você tem como desativar esse apito, né, do menu aqui de configurações, tá? O alarme, né, do sensor de fadiga. Aqui, ó, a gente tem isso, eu achei muito interessante. Então, o barulho da seta, já vou mostrar para vocês aí. É uma tradição, para quem não sabe, mostrar o barulho da seta aqui nesses vídeos de avaliação completa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá? É bem conservadora, bem baixinha, mas é bonitinha essa seta, né? E aqui a gente tem a opção de mudar ela, tá? Então, olha só. Duvido quem vai conseguir aguentar esse barulho, mas que é legal isso. Se mais carros pudessem ter essa configuração, ia ser muito bacana, né? Para você não enjoar do mesmo barulho. Mas para quem tem criança aí, às vezes até pode ficar divertido, né? Aqui a gente tem então o consumo instantâneo e aqui o reset do monitoramento de pressão dos pneus, tá? Beleza. Aqui embaixo no painel a gente tem o P, né, que é a posição do câmbio, tá? Quando você opta por trocar as marchas aqui nos pedal shifts, que são fixos, característico aí da Mitsubishi, né? Que você não precisa ficar procurando o pedal shift, ele sempre fica aqui, né? Então quando você seleciona a marcha, ele aparece ali. Lembrando que esse carro possui um câmbio CVT, tá? De 6 marchas, né? Simula 6 marchas, ok? Ele só apenas simula para você utilizar aí o freio motor numa serra, ou também para você que gosta de uma pegada mais esportiva, tá? Aqui a gente tem toda a autonomia do tanque, né? E aqui desse lado esquerdo a temperatura do líquido de arrefecimento, tá? Mais abaixo a gente tem um odômetro. E aqui por cima tudo igual. Bom, então aqui na direita a gente tem sensor de chuva, tá? O que é um ponto muito positivo, né? Acho que teria que ter mesmo nesse preço do carro, né? E no volante, vamos falar do volante então. Aqui a gente tem os comandos do rádio, tá? Então aumenta e diminui o volume, passa uma estação ou uma música, tá? Comando de voz, esse aqui é o comando de voz do próprio celular, tá, pessoal? Olha lá, ó. Então ele fala para você conectar um dispositivo do Android Auto ou CarPlay. Então ele não tem um comando de voz nativo do carro, tá? Como por exemplo lá no Sync da Ford, né? Aqui a gente tem também como atender ligações, né? E desligar ligações, tá? Desse lado a gente tem o piloto automático. Então aqui a gente configura uma velocidade, né? Então para menos você diminui essa velocidade, para mais você aumenta, tá? Cancel para cancelar a operação do piloto automático e aqui para você ligar o piloto automático, tá? Ele já aparece lá no painel uma luzinha. Mas beleza, então. Então aqui a parte do volante, muito boa, tá? É um volante muito bacana, muito gostoso de você usar para dirigir, tá? Então a empunhadura dele aqui é muito boa, a pegada dele é muito boa, tá? O acabamento dele é bem bacana, né? Tem esse black piano aqui que eu achei sensacional. O volante realmente está de parabéns no desenho dele. Esse couro é de ótima qualidade, é um couro diferente do que a gente vê na Ford, né? Isso aqui eu acho que deu uma valorizada no carro, tá? Os bancos também, esses bancos são maravilhosos, tá? Eles são bem firmes, né? A primeira coisa que você sente é que eles são um pouco duros aqui no assento, tá? Mas eles são confortáveis no final das contas, tá? Então aqui, ó, esse couro aqui é de ótima qualidade. Aqui é a escrita Black Edition, né? Bem bonita, com essa costura vermelha que é exclusiva dessa versão Black Edition, né? Limitada, ok? Aqui a gente tem também aquecimento dos bancos dianteiros, tá? Fica bem escondido. Isso eu achei um recurso bem bacana nesse carro, tá? Que a gente não encontra aí, por exemplo, no HR-V, né? Então aqui a gente já tem. E esse carro, pessoal, ele aparentemente tem um porte maior do que o HR-V, tá? O espaço interno não digo isso, mas assim, de visual, aparentemente o Outlander Sport ele tem um porte maior do que o HR-V. Não estou comparando com os HR-Vs de entrada, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, estou comparando com o HR-V Touring, né? Que é um carro que custa aí na faixa dos 160 mil hoje, né? Então, podem ficar tranquilos que eu não estou comparando com o HR-V de entrada, estou comparando HR-V Touring. E já aproveitando aqui a parte dos bancos, vou falar aqui um pouco do console para vocês, tá? Um ponto a desejar nesse carro é realmente esse freio de mão, né? Não é igual no Corolla Cross, pelo menos, que o freio de mão fica lá no pé, né?
Então aqui pelo menos já na mão, mas poxa, pro valor do carro acho que podia ser o freio de mão eletrônico, né? Mas como eu falei, aparentemente a proposta do Outlander Sport não é frufru, né? É um carro assim bruto mesmo, né? O objetivo em te levar para os lugares com segurança, conforto, estabilidade, né? Que é um troço que esse carro tem, mas eu vou falar mais da dirigibilidade dele no próximo vídeo. Aqui no apoio de braço a gente tem duas opções, tá? Sendo essa aqui a mais rasa, né? Que você coloca aqui um celular ou alguma coisa aí que você queira esconder, né? E temos aqui a opção mais profunda, que temos parafusos aparecendo, né? Ai, 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 dona Mitsubishi. Poxa, o que custa colocar um tapetinho aqui de veludo ou de borracha mesmo, né? Enfim, aqui a gente tem um espacinho, não sei se é para chave, para reconhecimento da chave, caso a bateria cabe. E aqui mais uma tomada 12 volts. Hoje em dia poderia ser já uma tomadinha USB, né? Já que o carro conta com apenas uma tomada USB, né? Aqui a gente tem o descansa-braço que desliza, isso é muito bom, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem dois porta-copos, né? Bem bons, tá? Eles são bem amplos, né? E ficam numa localização boa aqui, onde você não fica batendo nas coisas. O freio de mão, como eu já havia falado. E aqui é um espacinho sem vergonha, vamos dizer assim, né? Olha, acho que cabe moeda aqui, pra não falar que não cabe nada, tá? Mas esse espaço aqui, ele existe por conta do 4WD, tá? Então no Outlander Sport 4x4, ele vai ter aqui o 4WD para você apertar o botãozinho, tá? E aí vai aparecer no painel aqui as diferentes trações que você tem. Na manopla de câmbio, tá? A gente tem aqui o câmbio CVT, como eu já havia falado, né? Que é esse câmbio aqui que você joga para os lugares, né? Ele não é reto, que nem você conhece, um câmbio automático tradicional aí, né? Ok? Então aqui, pessoal, a gente tem o drive e a gente tem a opção aqui de trocas manuais, tanto na alavanca, tá? Quanto aqui no pedal shift, como eu já havia falado, né? Caso você queira desligar as trocas manuais, você só segura aqui, beleza? O acabamento aqui é muito bom também, muito bonito, né? Tem uma mistura aqui de plástico fosco com um acrílico, né? Uma espécie de acrílico, um cromado em volta e essa manopla aqui bem bonita, né? Bem refinada, com couro, né? Esse acabamento aqui embaixo que imita um aço escovado, mas acho que é plástico mesmo, tá? E aqui, pessoal, a gente tem um porta-copos que fala que não é para ser copo, tá? Então aparentemente é para garrafa, mas a garrafa aqui acho que vai pegar nos botões, né? Mas enfim, ou às vezes é um porta-objeto redondo mesmo, né? Mas fica a seu critério, tá? Aqui a gente tem o acabamento Black, que esse acabamento aqui é só também da Black Edition, tá? Nas demais versões isso aqui vai ser em aço escovado, né? Aço escovado não, mas é um acabamento prata, tá certo? Aqui a gente tem uma tomadinha 12 volts, né? Que você tira aqui e daí tem acesso. E aqui, mais para trás, a gente tem também uma tomada USB, tá? Detalhe, aqui embaixo do comando do ar-condicionado, você vai encontrar duas luzes de LED, tá? Vermelhas, né? Que é para a temática do carro. Então, não sei se vai dar para ver agora, mas olha, aqui dá para ver. De noite fica bem fortinho, tá? Só que não ajuda muito lá atrás, né? Aqui você tem um porta-objeto bem profundo, então acho que essa luz poderia ser um pouquinho mais para trás, mas aí eu já estou sendo bem chato, né? Fica bem bacana aqui essa iluminação com o restante do carro, né? Então você tem iluminação aqui dos botões também, tá? O volante, eu até senti uma falta de iluminação, porque ele chega a ter iluminação, mas é muito fraca, é bem fraquinha. Mesma coisa acontece aqui nos botões, tá? O único botão que tem iluminação é esse aqui, tá? Então eu achei que faltou um pouquinho de iluminação no volante e aqui, tá? Aqui a gente tem uma iluminação legal, que dá até pra ver aqui de dia, né? Mesma coisa no botão Start Stop, mas enfim, só aqui mesmo no volante e na porta que faltou um pouco. Aqui a gente até consegue alterar o tema, tá? Então ele fica vermelho, ou azul, ou cinza, que é basicamente um preto, tá? Então dá pra combinar o painel aqui com tudo. Outro ponto que eu acho que podia ser modificado é isso aqui, né, pessoal? O ASX é um carro que foi lançado há algum tempo atrás, já, né? Faz bastante tempo já, mas eu acho que eles poderiam ter atualizado um pouco mais esse painel, né? A multimídia foi uma boa sacada. Eu concordo que a multimídia realmente não deixa nada a desejar, já vamos falar mais dela,
Mas isso aqui, pessoal, poxa, para um carro de 2021 desse preço, né? A gente realmente acho que precisava de um ar-condicionado digital, né? Mas tem gente que prefere assim, tá? Não ficou feio, mas eu acho que precisava mesmo de um digital, né? Aqui para compensar, a gente tem as temperaturas aqui, né? Nos ponteiros, tá? Aqui que eu não achei muito prático, aqui que reforça o ponto de eu achar que precisava ser um ar digital, tá? Esse botão aqui não é muito prático para quando você está dirigindo. Por quê? Porque quando você vai aumentar a intensidade é para cá, né? Do ventilador, tá? Para você desligar, você coloca aqui no meio, tá? E daí se você puxa aqui, que quando você está dirigindo, pessoal, você não está prestando atenção aqui, né? O ar-condicionado tem que ser um comando prático, né? Então daí quando você desliga aqui, você acaba puxando para o alto. Então você não desliga, né? Você percebe isso e daí você tem que voltar aqui e colocar no meio, tá? Então acho que esse botão aqui do automático ficou mal localizado. Acho que poderia ter sido, sei lá, um botãozinho aqui por fora, né? Mas enfim, aqui a gente tem a função de ligar o ar-condicionado ou deixar apenas a ventilação, né? Aqui a gente tem também o recirculador do ar e aqui as posições, né? Que também tem automático. E aqui no meio a gente tem o desembaçador traseiro, né? Ok? Aqui mais em cima a gente tem aqui o botão da seta, tá? E aqui subindo, pessoal, esse acabamento em black, né? Black piano, bem bonito. Eu acho que foi o que deu a graça pro painel do carro, né? Porque ele é um painel bem minimalista, né? Bem assim, sem muitas linhas e tudo mais, né? Então acho que isso aqui foi o essencial para dar a beleza do painel, para concluir o painel muito bem. Então aqui na multimídia, até agora essa multimídia tem se mostrado bem rápida. Eu tô há um dia com o carro, tá? Então eu tenho testado ela aí, tem se mostrado bem rápida, bem boa. Ela é uma multimídia bem intuitiva, tá? Então onde você clica ela vai, ó, tranquilamente, tá? Ela tem duas opções de GPS, tá? Tanto o Waze quanto a navegação aqui. Telefone, a conectividade é muito boa também. Ela utiliza um sistema Android, tá? Um ponto negativo que eu achei, mas isso aí é tranquilo, é que você não tem botões físicos aqui para trocar de música aqui no painel. Mas aqui no volante a gente consegue trocar tranquilamente, então compensa essa falta. Aqui a gente tem o botão novamente do comando de voz, tá? Porém não é nativo, só lembrando. Aqui a gente tem o botão, uma tecla de volta, né? E aqui para desligar ou mutar, tá? Então eu acho que se você segurar aqui, você desliga ela. E para você ligar, só segurar. Ok? Então os diferentes temas que a gente tem aqui, ó. A gente tem cinza, né? Como eu havia falado, que ele deixa o tema cinza, e o vermelho também, que na minha opinião fica bem, combina bastante com o interior do carro, né? Com as costuras em vermelho, com a iluminação vermelha, né? Combina bastante, tá? Câmera de ré, pessoal, como é que é? Relativamente boa, tá? Tem uma definição legal, né? Essa tela ajuda bastante aí na questão de visualização, né? Deixa eu desligar aqui o apito sonoro, aí, ó. Então ela tem as linhas para você saber aí quando parar, né? Mas infelizmente não tem linhas dinâmicas, tá? O que eu achei que foi um pecadinho, mas para quem é muito detalhista, né, e gosta de estacionar aí de ré numa vaga de estacionamento, por exemplo, acaba perdendo esse recurso, tá? Mas como multimídia é isso, né? Que nem eu falei, ela é bem prática, bem rápida, mas ela não tem muitos recursos nativos, né? A maioria das coisas que você consegue fazer aqui é com o Apple CarPlay. E eu até não vou reclamar desse ponto, porque realmente hoje em dia a maioria das pessoas, eu acredito que utilize Apple CarPlay direto, né? Então bota o celular ali para espelhar e você tem daí todos os aplicativos. Eu acho que isso é uma maravilha. Para uma multimídia já original que vem com o carro, essa multimídia é ótima, excelente, muito rápida. Me surpreendi com a agilidade dela, né? A rapidez que ela tem em todos os comandos. Você clica, ela vai, tá? Bem prática, bem fácil. Então a Mitsubishi está de parabéns nessa questão aí, tá? Em relação a airbags, pessoal, esse carro é equipado com full airbags, tá? Então temos os de cortina, os laterais, né? Os que saem do banco aqui, o do joelho do motorista e os dois frontais aqui. Isso é um ponto positivaço aí da Outlander Sport, certo? Aqui subindo, a gente tem
duas lâmpadas de LED. Essas lâmpadas foram instaladas, tá, pessoal? Não é original do carro, ela vem com lâmpadas halógenas, amarelonas, né? Assim como essas aqui, ó, tá? Então você tem lâmpadas halógenas aqui no espelho. Gostei disso, parabéns para Mitsubishi. Lâmpada até pro motorista, né? Espelho pro motorista com a tampinha. Isso eu acho bem show, né? A luz é diretamente direcionada para tua cara, então isso é bom aí até principalmente para mulheres que vão se maquiando, né? Bom, os bancos dianteiros, o do motorista é elétrico, tá? Então ele tem o ajuste aqui do encosto e também de altura e também de distância, né? Tudo elétrico. Porém, o do passageiro é manual, tá? Uma opinião minha aqui é isso aqui. Isso aqui, pessoal, eu acho que não podia estar nesse carro, né? A EcoSport, por exemplo, se você destrava a porta, você já tem acesso ao tanque de combustível, né? No caso do Outlander, você tem que clicar lá naquela tecla, assim como é no Ford Ka. Ah, Felipe, você está comparando com a EcoSport, ou está comparando com o Ford Ka? Não, pessoal, não estou comparando, estou só falando que a EcoSport, por exemplo, tá? Não precisa dessa manivela ali para você abrir a questão do tanque de combustível, tá? Quase esquecendo de falar, esse modelo também conta com ajuste de altura e profundidade, tá? Do volante também, tá? Isso não podia faltar num carro desse preço, né? Uma coisa que eu acho super antiga nesse carro, eu acho que isso aí foi um desleixo completo, realmente é a destrava automática das portas, né? Que não acontece. Então aquela situação de você vai pegar uma bolsa no outro lado lá do carro, né? Você tem que vir aqui na porta do motorista e destravar para ela destravar aqui. Isso eu acho um pouco chato para os dias de hoje, né? Indo aqui para a parte traseira, né? Dos bancos traseiros, vou entrar aqui para vocês verem melhor. Ó, pessoal, aqui a gente não tem soft touch, aqui é plasticão mesmo, né? Ponto negativo aí para acabamento. Tudo plástico aqui, tudo plástico, né? Só aqui que a gente tem um pedacinho de couro bem pequeno em relação à porta, né? Podia ter tido um acabamento um pouco melhor aqui, ou pelo menos fizesse igual lá na frente, né? Pelo menos não temos parafuso aparecendo, tem uma tampinha, né? Aqui o botãozinho bem simples, né? Não tem nenhuma indicação, nem iluminação. E aqui a maçaneta, na qual a gente tem que lembrar de fazer isso aqui na hora de abrir a porta. Bom, espaço interno razoável, tá, pessoal? A minha cabeça aqui começa a encostar um pouco no teto, né? Principalmente por causa do cabelo, mas a cabeça em si não encosta, tá? Mas tá aqui a 2 dedos mais ou menos de encostar, né? Vou tentar gravar aí pra vocês, ó. Tá? Tem 2 dedos aqui ainda para ficar arcado, né? Então aqui, ó, do ponto mais alto, digamos que 1 dedo, tá? Bom, o espaço para perna é ok, tá? Só é um pouco estranho a inclinação do banco. Esse banco é um pouco mais inclinado para frente. E ainda assim temos a opção de reclinar ele para trás ou para frente, tá? No caso aqui ele já tá aqui para trás, tá? É isso que deixa um pouco estranho, né? Mas legal, a Mitsubishi pensou nessa versatilidade, né? De você poder reinclinar os bancos. Hoje tá bem mais comum do que antigamente, né? A gente encontrar carros que tem essa opção, tá? Mas realmente, se o banco já reclinado já fica bem estranho aqui a posição para você andar aqui atrás, né? Fica bem reto, bem ereto. Ele assim, então, nem se fala, tá? Então aqui, ó, tá reclinado e mesmo assim eu sinto que o banco é muito reto, né? E falta um pouco também de assento aqui, né? A perna fica bem esticada, vamos dizer assim, né? Beleza, tem 1,85, né? As pessoas mais altas que vão andar aqui atrás frequentemente podem sofrer um pouco em questão de principalmente postura, pelo carro te empurrar um pouco mais para frente, quanto por questão de espaço para cabeça, tá? Mas de restante que espaço para perna, ok, né? Deixou muito a desejar na questão de não ter nenhuma saída de ar aqui atrás, né? Poxa, Mitsubishi, um carro desse valor podia pelo menos ter atualizado com uma saidinha de ar aqui atrás, né? Mas enfim, aqui a gente tem o console central, né? O túnel central não é tão alto, tá? Ele é relativamente baixo se você for pensar que esse carro tem a opção de ser 4x4 e utiliza um câmbio CVT, né? Aqui a gente não tem nenhum bolso, até achei um pouco
feio esse acabamento aqui de trás, né? Parece uma capa de banco. E aqui a gente tem mais um bolso. Mas como eu falei, né? Esse carro ele tem uma pegada mais bruta. Mas realmente acho que falta alguma coisinha aqui, né? Pode ser uma implicância minha, pode ser uma chatice minha. Mas realmente acho que falta algum detalhe aqui. Ficou muito vazio, né? Isso é para quem repara muito nos detalhes, né? Mas pelo menos fizesse o bolso que tá lá no banco direito aqui atrás, né? Também. Isso eu acho que é uma economia de custo bem boba, né? Aqui em cima a gente tem a lanterna traseira, né? O carro tá desligado e já faz um tempinho, então por isso que não tá ligando. Mas temos aqui a luminária traseira de teto, bem pequenininha, bem discreta, né? Temos ali a alça PQP, como eu falei, nesse carro temos os 4 ocupantes, eles têm acesso à alça PQP. Isso é um ponto bem positivo, né? Para as pessoas idosas que vão entrar no carro, elas se apoiam aqui. Ou na hora que vai sair do carro também se apoia aqui para sair, isso facilita bastante. De resto, aqui a gente tem um apoio de braço, né? Muito bom, bem espaçoso, confortável, né? Forradinho em couro. Bem bom esse espaço aqui. E temos também a saída do porta-malas. Isso eu achei bem interessante, parabéns para a Mitsubishi. Isso aqui é um troço tão simples de fazer e que pode ajudar muita coisa aí que você precise pegar, que tenha mais fácil acesso, né? Então você puxa aqui e pronto, né? Tem o acesso aqui por aqui. Não precisa sair do carro para rebater o banco e ter acesso no porta-malas. Isso pode ser mais útil do que você pensa. Às vezes o carro está numa vaga apertada, tá? Como por exemplo já esteve aqui, e você não tem acesso para abrir, não tem espaço para abrir a tampa do porta-malas lá atrás, né? Encosto de cabeça para os 3 ocupantes, isso é obrigatório, né? Também 3 pontos, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Mais uma vez a escrita do Black Edition, isso achei legal por ser nos 4 bancos e não apenas nos dianteiros, né? Parabéns para a Mitsubishi. Couro perfurado no meio e aqui o couro normal nas laterais, tá? Essa costura em vermelha coube muito bem com o carro, né? Com o interior do carro, ficou bem bacana. Esse interior é bonito, conservador, mas é bem bonito, né? Temos aqui também, pessoal, uma área envidraçada bem escondidinha, tá? Para pontos cegos, né? Não sei se isso aqui vai ser muito utilizado, mas é sempre bom ter áreas envidraçadas no carro, dá a sensação de maior amplitude, né? Dá a sensação também de maior visibilidade e maior controle dentro do carro. Então isso, ponto positivo também, tá? Uma coisa que eu achei também um pouco antiga para esse carro, né? 2021, e ele ainda utiliza esses interruptores aqui de porta que são bem feios e também necessitam que você precise fechar a porta, por exemplo, para que ele pare de fazer um barulho para travar a coluna de direção. Então, ó, vou fazer uma simulação aí para vocês, ó. Abrir a porta, tá? Eu vou desligar o carro com a porta aberta. E daí ele começa a apitar, exigindo que você feche a porta para bloquear aqui a coluna de direção, né? Isso é um problema grande? Lógico que não, pessoal. É fácil, só fechar a porta, né? Vocês vão falar. Mas, pessoal, isso hoje em dia já não existe mais, sabe? Você não precisa fechar a porta, o carro não precisa ficar fazendo esse alarme, né? Eu acho que é umas coisinhas assim, uns detalhezinhos que são antigos mesmo. Eu acho que a Mitsubishi podia ter prestado um pouquinho mais de atenção nesses detalhezinhos, né? Isso não torna o carro ruim, mas eu acho que hoje fica um pouco inconveniente num carro, né? E vamos aqui para o porta-malas, então, né? É o Black Edition. Vocês já viram todos os detalhes desse carro aí externos, né? No primeiro vídeo. E aqui, pessoal, é o seguinte, ó. A gente tem aqui o acionamento elétrico da tampa do porta-malas, tá? A gente tem a opção também aqui de fechar o carro por aqui, tá? Caso a chave presencial esteja por perto, beleza? Aqui, então, vou deixar a litragem para vocês aí na tela, tá? Aqui não se importem que é da cadeirinha, tá? De bebê que tá ali na frente. Aqui, pessoal, a gente não conta com iluminação em LED, tá? Essa lâmpada aí foi colocada. Então a lâmpada é halógena. Isso eu senti que também foi um ponto negativo para um carro desse preço. Ele tinha que justificar pelo menos esses detalhezinhos, né? Mas enfim, aqui a gente tem todo um acabamento aqui, obrigatório, né? Tinha que ter mesmo, tá? Em plástico, né? Tá certo em plástico aqui, porque aqui vai sujar, vai arranhar mesmo. Então não tem sentido ser em outro material, tá? Aqui a gente tem os espacinhos para colocar aquelas redes, né? Tá? 2 espaços aqui bem bacanas
Deixa eu pegar com flash aqui para vocês verem. Dois espaços aqui na lateral, nas laterais, né? Bem bacanas para você colocar alguma coisa separada na bagagem. Ali a gente tem os ganchos de fixação para o top tether e logicamente temos Isofix, né? Isso é obrigatório, tá? E aqui a gente tem o tampão. E aqui temos um step de uso temporário, tá? Então vocês podem perceber também que eu acho que o Outlander poderia ter utilizado mais o espaço dele, né? Caso eles dessem uma solução para esse step, porque rouba bastante espaço, né? Olha onde está o assoalho do carro, já está aqui, né? Então colocaram mais um pneu em cima, aí por isso que fica bem alto, né? E ele perde alguns litros aí de porta-malas. Aqui temos as ferramentas, né? O step de uso temporário, deixa bem claro aqui, uso temporário apenas, tá? Ele é um Pirelli, tá? Ali temos escondidinho também o triângulo. Então fechamos aqui, e aqui a gente tem o tampão, tá? O tampão tem essa barra aqui de ferro, acho que para reforçar, legal, mas podia ser forradinha, né? E aqui a gente tem tampão tradicional, né, que a gente conhece. Tampa aqui toda forradinha, legal também, né? Obrigatório também, mas ponto positivo para Mitsubishi, já que hoje em dia poucas montadoras lembram de colocar um acabamento legal nos carros, né? Então são detalhes e detalhezinhos pequenos, né, que não fazem aí você repensar a compra, mas são detalhezinhos pequenos que a Mitsubishi poderia ter muito bem pensado antes de trazer a linha 2022, né? Esse é um carro 2022 da Outlander Sport. Poxa, o carro é tão lindo, tão bonito por fora, né? Vocês têm que ver aí o vídeo da interna dele, porque realmente o carro é muito bonito por fora. Eu acho que são detalhezinhos mínimos que realmente fazem a diferença aí no dia a dia com o carro, né? Bom, aqui debaixo do capô temos um 2.0 já bem conhecido aí na linha da Mitsubishi, né? Que é um 2.0 16 válvulas, injeção multiponto normal, tradicional, tá? Com 160 cavalos na gasolina e 170 no etanol, tá? Esse motor 2.0 é aliado a um câmbio CVT que simula as 6 marchas, ok? Que é mais voltado para o conforto, né? Voltado também para a economia. Porém, esse carro não é muito econômico. Vou deixar aí na tela para vocês as médias que ele faz por litro, tá? Não tivemos a oportunidade ainda de fazer uma média por litro, mas assim que eu puder, eu trago para vocês aí essas médias, beleza? E gravo também todo o percurso que a gente for fazendo. Então, pessoal, alguns pontos aqui para considerar, né? Varetinha, tá? Isso já é de se esperar, desleixando bastante nessa questão, né? De colocar um amortecedor ali, mas enfim, aqui temos varetinha, tá? Comum. E essa manta acústica aqui, que na minha opinião, pessoal, é bem estranha, né? Ela não tá se desfazendo, como parece, mas ela é meio amarelada, né? É bem estranho, ninguém vai ficar olhando aqui, mas realmente quando você abre o capô, é um negócio estranho a se notar, né? Confesso para vocês que o ruído do motor, ainda mais por ser um câmbio CVT que trabalha em rotações mais altas, né? Ele entra bastante na cabine, tá? Então, essa manta acústica aqui realmente ela ajuda, mas eu fico imaginando sem ela, né? Bom, aqui no capô a gente tem indicação de óleo, né? E também aqui o controle da Mitsubishi, né? Controle de emissões, atendimento à resolução, tal, né? Esse carro, como eu já falei, ele é fabricado no Brasil, tá? Em catalão. Então, ele é um carro brasileiro, beleza? Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um carro aí diferente, né? Na nossa lista aí de vídeos do canal Phelps Cars, né? Esse é um carro de outra marca, primeira vez que a gente traz outra marca aqui para o canal, né? Então, dessa vez, Mitsubishi, né? Uma marca lendária. Trouxemos aí a Outlander Sport para vocês conhecerem detalhe por detalhe. Senti carência de vídeos desse carro, então por isso eu trago aí para vocês com o maior nível de detalhes possível. Peço para que vocês se inscrevam no canal para receber todos os tipos de vídeo que eu for trazendo aqui no canal. Tanto os vídeos de rolê, quanto vídeo de avaliação, quanto vídeo de personalização lá do meu projeto, que é o Ford Ka Freestyle 2019. Vou deixar aí na tela o Instagram para vocês seguirem e ficarem por dentro de todas as novidades que aquele carro vai recebendo, tá? Então é um projetinho que está muito legal,
Recomendo muito vocês darem uma olhada lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Falou!